Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui está informando que nós estamos entrando ao vivo. Enquanto isso, deixa eu ir direcionando aqui também esta live para o YouTube. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão as coisas. Deixa eu direcionar a tela aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito boa noite para quem está entrando agora. Professor Gabriel, Zélia, Lília, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu direcionar essa live aqui também para o YouTube. Deixa eu compartilhar essa tela por lá também. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. Deixa eu colocar ao vivo aqui no YouTube também. Transmitir ao vivo. Opa! Agora sim, agora está aparecendo lá. Show de bola! Professor Fabrício está por aqui também. Professora Renata, Andresa. Que bacana, pessoal. Alisson está por aqui. Ana Paula Kepp está por aqui também. Que legal, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, é o seguinte, ó. Hoje a gente tem um papo muito interessante aqui. Essa live ela está no Instagram e ela também está sendo transmitida para o YouTube, lá no meu YouTube, então automaticamente já estou jogando lá para deixar armazenado. Quem estiver acompanhando por lá também vai poder estar participando dessa live. Então hoje vai ser uma noite muito bacana, né? Andréia aqui também, muito boa noite, Andréia. Muito boa noite a todo mundo que está chegando por aqui. Cris, um abração para você, Cris. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. O papo hoje é muito interessante. Nós vamos falar do julgamento do analista. Esses dias a gente estava numa aula e eu estava conversando com o João e a gente chegou nesse consenso de a gente fazer uma live, de a gente estar falando aí da questão do analista como uma figura que julga. Será que o analista julga? Então a gente entrou nesse aspecto. Ângela, aqui tá frio pra caramba em Campinas. Hoje de manhã aqui no meu notebook estava registrando 5 graus aqui em Campinas. Não sei aí com vocês, não sei aí o pessoal no sul, não sei o Cris, que é dali mais de cima, né, Cris? Não sei como é que estão as coisas. E assim, pessoal, realmente está fazendo um friozinho muito bom. A gente de fato está no inverno aí e aqui está muito bom em Campinas, né? E eu sei que tem outros lugares aí do Brasil. Hoje eu falei com o pessoal fazendo atendimento e todo mundo estava falando aí dessa questão do frio. Tinha gente que nem ia tomar banho mesmo. Eu vi notícias assim, não acompanho muito notícia, mas vi aí o pessoal falando que nem banho ia tomar, né? Eu gosto de tomar banho, né? Olha lá em Floripa, 5 graus, né? E vamos em frente, Marcos Castro, muito boa noite para você aí também. 5 graus lá em Minas. Olha que legal, pessoal. Estou esperando o professor João aqui. E esse tema é um tema bastante interessante, né? Professor João, se você já estiver aqui, as mensagens aqui, os comentários estão passando, então não estou conseguindo acompanhar, mas se você já estiver por aqui, por favor, dá um toque aí para mim. Deixa eu ver se está tudo ok aqui também no YouTube. Deixa eu ver se o pessoal está acompanhando. Lá também estão acompanhando. Muito bacana. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu espero o professor João para a gente dar andamento nessa live. Legal, pessoal. Tudo certo. Vamos em frente, então. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Compartilhar a tela. Aqui. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Professor João está aqui, beleza, já vou chamar ele aqui também. Peço desculpas a vocês se de vez em quando estou olhando de lado aqui, porque eu estou vendo a live que está sendo projetada lá no YouTube também. Deixa eu chamar o professor João aqui. Aqui, vamos chamar. Só aguardando o professor João entrar aqui também. Legal, pessoal. E quando a gente fala dessa questão... vamos em frente, Marcos Castro. Quando a gente fala dessa questão do analista como uma figura que julga, é muito importante a gente também estar nessa perspectiva de entender qual é o papel do analista, na verdade. Baseado aí nas regras que Freud trouxe para a gente. Hoje, no caso aqui, a gente vai falar sobre a abstinência, sobre a neutralidade, sobre o amor à verdade. Lógico que nós temos aí também a questão da associação livre e também a questão
da atenção flutuante. Né? Mas hoje a gente vai tocar nesses 3 pontos. Então, só aguardando o professor João aqui, ele já está por aqui, eu já mandei o convite para ele, mas ele não apareceu aqui ainda. Então, eu estou aguardando ele chegar aqui. Deixa eu colocar nos comentários aqui, fixar o nome da live, enquanto o professor João não chega. Deixa eu ver se está certo. Enquanto isso, deixa eu perguntar para vocês. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham. Né? Vocês acham que o analista, hoje, falando de hoje, né? Nas questões freudianas, era um outro contexto. Vou mandar de novo, João. Já mando já. Vocês acham que o analista, ele tem essa prerrogativa, de fato, de julgar? O que vocês acham? Deixa eu mandar o convite para o João novamente aqui. Aqui, deixa eu chamar novamente. Maravilha. Fixado aí na tela o julgamento do analista. João, mandei novamente. Vê se aparece aí para você. Se não aparecer, me chama, João. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Me fala se meu som está chegando legal aí para vocês. Cristiano Paim está por aqui também. Daniele, Wilson está por aqui. Legal. Só aguardando o professor João e a gente já vai dar início aí ao nosso bate-papo. Então, pessoal, coloca aqui no comentário. Vocês acham que o analista, ele pode julgar? Né? João, manda um convite para mim. Vê se aparece aqui na sua tela uma solicitação para que você possa estar adentrando aqui a live. Né? Mas aí, pessoal, vocês acham que o analista ele pode julgar? O analista tem o direito de julgar? Esses tempos atrás eu estava numa sessão que, coincidentemente, entramos aí nesse mesmo conflito, né? Nessa mesma questão. Apareceu aqui para mim uma informação do João. Deixa eu dar uma olhada aqui. Solicitações. Apareceu aqui. Mais uma vez, convidando o professor João. Né? Eu já enviei 3 vezes. João, vamos mandar de novo. Vou enviar aqui mais uma vez. Deixa eu ver. Solicitação. Ó, aqui já está como convidado. Então, pessoal, eu estava numa sessão, né, e a pessoa estava falando dessa questão do julgar. Não diretamente com essa palavra, mas com o intuito assim de querer entender essa questão. Eu vejo que ainda fica uma dúvida em relação a isso, ao comportamento do analista. Né? O analista ele tem que ter essa perspectiva da atenção, é claro, tem que ter essa perspectiva de ser uma figura que está e não está ali. O analista tem essa ideia de ser como um espelho para o analisando. Então, tudo isso são construções que nós vamos percebendo quando a gente fala de psicanálise. Né? Mas como é que a gente se isenta dessas questões? Isso que é uma dúvida interessante da gente se perguntar. Vocês, como é que vocês conseguiriam se isentar desses momentos em que os seus pensamentos vêm, as suas crenças vão surgir, os seus costumes, os seus hábitos, as suas regras? Como é que um analista consegue, de fato, estar nessa posição? Né? Como é que um analista consegue não julgar? Né? Como é que um analista consegue se isentar dos seus pensamentos? Esse é o ponto aqui da nossa live hoje, para a gente poder trazer esse conteúdo para vocês. E mais uma vez baseado aí no contexto da abstinência, da neutralidade e do amor à verdade. Né? Lembrando vocês também que essa live aqui ela é feita pelo Radar Analítico. Radar Analítico era só um projeto e agora ele está constituído como uma empresa em que atuamos. A Daniele Machado. Dani, meu amor, beijão para você. E eu, né, nós estamos à frente dessa empresa e trazendo novidade para vocês, trazendo aí conteúdos para vocês. Já fizemos um curso, né, uma aula intensiva sobre o complexo de Édipo, que foi muito bacana. E agora nós estamos com um curso novo, agora dia 3. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá, porque ainda dá tempo de se inscrever.
No dia 3 agora, neste sábado, das 10 ao meio-dia, o Radar Analítico, pode deixar, Fabi, manda um beijão para a Dani, sim, com certeza eu vou mandar um beijo para ela. O Radar Analítico estará aí trazendo esse novo curso, né, essa nova aula, esse novo momento, e foi muito bacana compartilhar os momentos que nós tivemos lá com os alunos. E agora nós vamos trazer esse novo curso sobre os mecanismos de defesa. Então, quem não se inscreveu, procura a Dani, me procure para fazer a sua inscrição. Sábado vai ser muito bacana, tá joia? Olha que legal, o Marcos já está inscrito. E vamos que vamos, pessoal. O João já me chamou aqui de novo. Eu vou ver se eu consigo chamar mais uma vez. Só, João, vou convidar novamente aqui para ver se a gente consegue conectar agora. João, vê se aparece aí para você. Mandei novamente aqui a solicitação, tá? Dá uma conferida aí, por favor. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Opa, acho que agora deu certo. Olha, Fala, João. claustrofóbico. Muito Boa boa noite, boa noite. noite. Boa Tudo noite, bem? pessoal. Tudo bem, tudo Deixa eu me ótimo. ajeitar aqui também. Beleza. João, eu estava contextualizando, eu acho que você estava ouvindo aí com o pessoal, né? Esse momento que nós estamos fazendo de falar um pouquinho do analista, a posição do analista, como uma figura que tem suas questões, né? Tem seus sentimentos, tem suas emoções, e também precisa, quando no papel do analista, ter um certo comportamento. E a ideia é a gente falar hoje dessa posição do analista, né? Dessa posição que ele pode enfrentar aí como alguém que tem suas questões emocionais que uma hora ou outra pode estar aí sendo envolvida. Então o que você pode trazer para a gente aí, João? Vamos lá. Vamos começar uma discussão, é uma conversa bastante aberta, é um conteúdo bem assim, para esclarecer mesmo dúvidas do pessoal. Nessa área de docência, a gente sabe que muitas vezes os alunos têm essas questões ainda para entender, né? Será que o analista pode julgar? Vamos lá, João, vamos bater um papo sobre esse assunto aí. Vamos sim. É importante dizer uma coisa, boa noite a todos. Eu estou vendo muita gente dando boa noite a nós aqui. Obrigado, pessoal. Desculpa a internet, eu não sei o que está acontecendo aí. Tentei entrar várias vezes, não consegui. Tranquilo. É importante a gente dizer uma coisa. No percurso analítico, né, a gente às vezes nós queremos sempre avançar, estudar Lacan, estudar os matemas, o esquema L, nos aprofundarmos. Isso tudo faz parte do percurso. Agora, uma coisa que eu aprendi toda semana eu volto um tópico, né? Eu tenho sempre o tópico da semana. Então eu sempre volto em impulsão, em id, em ego, em superego, enfim, os conceitos elementares, o complexo de Édipo, o narcisismo. É importante a gente fazer essa volta, né? Porque o percurso envolve justamente isso, né? Essa compostagem, né? Essa descamação contínua, quer dizer, nós vamos passando ali por aquele percurso e são essas sutilezas da análise, né? Que vão constituindo, vamos dizer assim, um elemento robusto transferencial. É isso que vai fazendo o analista. Nós colocamos aí, você colocou então 3 temas dentro ali dos cânones, né, da psicanálise, tal como Freud os colocou, né, e eu vou me ater aqui então ao período técnico, chamado técnico de 1912 a 1915, e gostaria de fazer algumas observações teóricas que eu acho super importante, né, que a gente faça, começando pela regra da neutralidade, né, em 1913, Freud, fazendo uma análise da metáfora do espelho, né, ele disse textualmente: o psicanalista deve ser opaco aos seus pacientes. E como um espelho, não lhes mostrar nada, exceto o que lhe é mostrado. Né? Eu achei isso super interessante, porque o termo neutralidade ele significa justamente neuter, significa nenhum, nem outro. Né? Então, trabalhar com alteridade dentro da neutralidade é um desafio constante, um desafio contínuo, né, um desafio cotidiano de todo analista. Porque, até conversei isso um dia com o professor Milan, acho que numa live minha mesmo com ele, essa neutralidade pretendida, né, tal como é colocada de forma positiva pelo positivismo,
ela é impossível na aproximação com o objeto, justamente porque nós estamos ali num processo de mistura com o objeto o tempo inteiro. Né? O processo transferencial é um processo de atualização. Sendo um processo de atualização, alguns analistas, inclusive alguns teóricos, né, da escola argentina, Eva Lerner, por exemplo, defende que a análise não pode ser, a transferência não pode ser analisada. Né? É evidente que eu não concordo com isso, mas o que eu acho primordial, professor, e só para abrir a discussão, vou passar a palavra de novo para o senhor, é que o conceito de neutralidade, acho que o que mais importante dele é que haja extensão aos próprios desejos e fantasias do analista, como o próprio Bion falou. Né? Quer dizer, eu acho que hoje a regra da neutralidade ela deve ser observada, sobretudo, a partir desse suporte. Né? Quais são os meus desejos, quais são as minhas fantasias na qualidade de analista que não podem chegar no limiar ali, né, da contratransferência? Como é que eu trabalho isso, reproduzo isso, penso isso, né, perante o olhar do outro? O que o senhor me diz a respeito disso? É um ponto muito bacana esse, João. Além da parte teórica, a gente está muito envolvido com a parte teórica, você falou muito bem desse retorno, e é uma dica importantíssima, principalmente para quem está aí adentrando a carreira da psicanálise. Isso eu venho falando nos cursos os quais eu também leciono, que é a importância da gente retornar, né? A importância da gente rever contextos, rever situações, reler alguns textos. Um dos textos que eu me recordo que eu li, e li 3 vezes, e em cada vez eu entendi de uma forma, foi o texto Recordar, Repetir e Elaborar. Cada vez que eu li esse texto, eu tive uma percepção diferente. Né? Então, quando a gente tem essa perspectiva do retornar, nós também precisamos ter essa perspectiva do retornar à nossa própria questão, às nossas próprias vivências, às nossas experiências. E a neutralidade, ela exige esse ponto de rever os nossos conceitos. Até o Marcos Castro colocou um ponto importante aqui. A importância do analista fazer a sua análise. Porque Perfeito. diante de situações que o analisando está trazendo, nós não vamos conseguir ter uma atenção 100% focada naquela situação. Por 2 questões, né, que eu trago aqui, tem N questões, mas 2 questões que eu gostaria de levantar. Primeiro, a gente não consegue ficar o tempo inteiro preso na fala do analisando. Nós sempre vamos ter momentos que nós vamos devagar, nós vamos ter os nossos pensamentos influenciando. Muitas vezes o analisando falou uma palavra, essa palavra foi suficiente para que a gente disperse. E essa dispersão pode incorrer em diversas outras situações, como, por exemplo, ter reações ali emocionais. E a questão da transferência também, nesse caso, acaba sendo envolvida. Porque quando nós estamos atentos, né, e a atenção, como eu estou trazendo aqui, aquela forma rígida de não poder nem sequer olhar para o lado, ela precisa ser encarada de uma forma diferente. Né? Não é uma rigidez, mas uma necessidade de você estar focado ali diante daquilo que está sendo trazido. Essa atenção, ela precisa acontecer. O analista, ele precisa se sentir leve numa sessão. Então, esse é o primeiro ponto. Como o analista é tocado pelas palavras do analisando e por aquilo que está além das palavras do analisando. Compreender o que o analisando traz não é simples, mas exige um momento em que o analista se entrega àquela análise. E quando nós partimos aí para um segundo pensamento, né, que é o seguinte: nós não estamos isentos de ter as nossas reações. E às vezes nós nem percebemos disso. Não percebemos que isso está acontecendo.
Um exemplo simples, né? Isso eu já trouxe em aula também. Você acordou de manhã e você não está bem. Nem todo dia a gente está bem. E o analista, ele, por incrível que pareça, às vezes as pessoas não acham isso, mas o analista é um ser humano. Né? O analista tem vida própria. Né? Exatamente. E apesar do analisando muitas vezes, como eu estava comentando, às vezes o analista ele é um espelho em que o analisando vê o seu reflexo. Para o analista, ele não é um espelho. O analista ele não deixa de ser um ser humano. E muitas vezes ele não está bem diante de uma situação, mas ele precisa perceber que existe o papel do analista. Ele precisa perceber que estar numa análise também é, de fato, se entregar àquele momento. Para que ele possa se sentir bem numa análise, ele precisa se entregar. Se entregar no sentido de estar ali, de participar. Uma sessão que eu estive uma vez, eu até estava comentando aqui, uma sessão que eu estive uma vez, nós entramos nesse aspecto. Como não julgar? Como não ser afetado pelo que o analisando fala? Como não estar ali naquela situação e, de certa forma, não sentir uma pontada, né? Aquele soco no rim, né? Com a fala Uhum. do analisando. E aí eu trouxe uma reflexão para esse analisando. Eu disse o seguinte, suponhamos que no dia você vai ter 10 atendimentos. Isso pode acontecer? Pode. Já vi analistas atendendo mais que isso no dia. Suponhamos que você vai ter 10 atendimentos. No primeiro atendimento, você se atrasou. Você atrasou, sei lá, você parou num semáforo, furou o pneu do seu carro, não sei. Você se atrasou por qualquer motivo. E a partir disso, você atrasou a primeira sessão. O seu analisando é um analisando assim, bastante rígido, rigoroso, perfeccionista. E ele chegou para você e falou assim: eu não admito que você se atrase. E você se sente mal com aquele momento. E aí eu perguntei para ele: como ficariam as outras sessões? Você tem mais 9 pela frente. Como que você pode se sentir um tanto quanto neutro diante das palavras do analisando? E ele falou assim: olha, eu acho que eu não consigo. Eu falei: tá tudo bem, você é um ser humano, mas procure ao máximo entender que cada sessão é uma sessão. E é importante você também lidar com as suas próprias questões. Você atrasou um horário, como você, de certa forma, ir equilibrando os demais, para que você não se atrase totalmente com todas as pessoas. Então, a forma de você lidar, de você estar de certa maneira ali, um tanto quanto isento. É um pouco diferente do aspecto da neutralidade que Freud fala. Mas quando nós falamos da neutralidade do analista de acordo com as suas reações, é importante que o analista também não julgue o analisando pela sua fala. Que ele possa perceber que o analisando tem uma razão para agir daquele jeito. E que ele também possa perceber que se o analisando disse que não gosta de atraso e tudo mais, é uma situação analítica, mas que ele não pode se isentar de que ele se atrasou. Uma outra situação que eu estive, a minha analisanda disse assim, ela foi minha aluna, ela disse assim para mim: eu não gosto do jeito que você inicia a aula. Isso foi na primeira sessão, nos primeiros minutos. E eu disse assim para ela: tudo bem. E fiquei quieto, não falei nada. Ela falou mais algumas coisas, depois de um minuto ela disse assim: você não se incomoda com isso que eu falo para você? Eu falei: não, não me incomodo. Ela disse: por quê? Eu falei: porque
esse é um sentimento seu, não é meu. Você está incomodado com a minha fala. Eu ouço você. Eu processo a informação que você me trouxe. Mas cabe a mim decidir se eu vou ser tocado por você ou não. Aí ela entendeu, ela falou assim, esse é um problema meu, né? Eu falei, exatamente, é um problema seu. É. Então ela Eu me percebeu lembro. que a gente precisa estar neutro nessas questões, né? Exato. Eu me lembro de uma passagem que atribuem a Sartre, que ele todo dia saía para comprar o jornal numa banca de jornal na frente do prédio onde ele morava, ou algo do gênero. E um dia ele foi comprar, ele estava na companhia de um amigo. E eles chegaram na banca e ele deu bom dia para o jornaleiro, né? O jornaleiro não respondeu. Ele disse, você tem aí a Gazeta X? Aí o cara pegou a Gazeta, o jornal e jogou, assim, em cima do balcão. Aí ele pegou e deu uma nota, uma moeda ou algo do gênero, e o cara pegou o troco e jogou em cima do balcão. Aí ele falou, tchau, um abraço, obrigado, tchau. E o cara não respondeu. Aí o amigo virou para ele e falou assim, escuta, todo dia assim, por que você compra jornal, né, com esse cara? Ele falou assim, não, todo dia assim. Agora, eu não vou deixar que ele determine como é que vai ser o meu dia, né? Então, Exatamente. eu sempre lembro disso, porque o analista que não queira trabalhar com essa atualização de sentimento, eu vou usar um termo aqui de uma forma não didática, com esse deslocamento de persona, né? Olhar para o analista e ter ali um recorte, né, do que seria aquele sentimento originário. Se a pessoa não está pronta para isso, ela não está pronta para a transferência, né? Uhum. E a transferência, o Marco Leite, por exemplo, fala isso. Eu concordo muito com ele. A transferência é o próprio setting analítico. Ela é o Uhum. setting analítico em si. É o que a gente espera que aconteça, né? Não é Sim. um evento, por exemplo, com uma reação terapêutica negativa. Né? É o que a gente espera que venha acontecer. Né? Até o próprio Lacan dizia que nos seus talvez exageros, mas que a transferência contra a transferência eram eventos esperados, né? Em que isso constituía a própria análise, eu não concordo, porque eu penso no aspecto da transferência, isoladamente. Mas a neutralidade, ela de qualquer forma, ela tem que ser o fio condutor disso, ou digamos assim, ela tem que ser o ariete que atravessa, que perpassa o processo transferencial. Né? E ser neutro, eu concordo totalmente com suas afirmações, ser neutro é ser neutro neste sentido, não de ter uma asepsia ética ou de ter uma asepsia de sentimentos, nada disso, mas ter sentimentos também atualizados na nossa própria análise. Né? Quer dizer, na Uhum. qualidade de analisando-os. Eu vejo muitas vezes, esse questionamento não é raro, né? De alunos, né, me perguntando, alunos de outras instituições também, João, mas eu preciso mesmo fazer análise. Na live com o Irã eu falei sobre isso, inclusive foi o Irã que falou. Né? Se a gente não fizer análise, nós somos técnicos, nós somos, no máximo, na melhor das hipóteses, nós somos teóricos, especialistas em teoria psicanalítica, mas nunca Uhum. analistas. Né? Então, essa neutralidade, na verdade, eu penso nela quase como uma convenção, como parte de um acordo tácito entre essas partes, de um acordo não verbalizado. Né? O analisando Uhum. espera de mim que eu tenha essa condição, principalmente dentro do registro do simbólico. Né? Eu ainda tenho algumas resistências, por exemplo, com relação a psicanalistas se manifestando em alguns tipos de ambiente, né, ambientes ideológicos, sobretudo. Uhum. Agora, no setting analítico, no momento que acontece, que nós esperamos que aconteça transferência, evidentemente, essa neutralidade pretendida é a neutralidade no sentido da oposição, por exemplo, à psicologia analítica, né, que trabalha com a associação induzida, ao contrário da associação livre, né, que trabalha com a sugestão. Nós não trabalhamos com sugestão.
Então, se a gente não operar bem dentro desse campo da neutralidade, eu não vejo possibilidade de psicanálise. Acho que a palavra é mais essa. Né? Uma psicanálise possível, vamos colocar assim. Exato, exatamente. E um termo que você trouxe aí, essa questão do analista em si, entendendo o seu papel, ali desejando a transferência, é muito bacana a gente falar também do aspecto do desejo do analista. Isso está muito relacionado à neutralidade, ao amor à verdade e à abstinência. Exatamente, aos O três. analista, há uns tempos atrás, isso já trouxe em aula, inclusive na sua turma eu trouxe isso também, o analista, ele tem o seu desejo como pessoa, aliás, seus desejos como pessoa. Mas quando a gente fala do sete analítico, o analista, segundo os textos lacanianos, segundo até as linhas teóricas de Freud, o analista ele só tem um desejo, que não é que exista a transferência, mas que a análise ocorra. Esse é o único desejo do analista. Né? Que a análise aconteça, que a análise exista. Se a análise não existir, não existe o analista e nem o analisando. Não há a configuração do set analítico em si. Não Exato. há a configuração do par. Então, o analista ele precisa perceber que o único desejo dele é que a análise exista, que a análise aconteça, que a análise se faça presente naquele momento. Exatamente. E nesse ponto é muito importante a gente frisar a neutralidade. Como estar neutro diante de situações em que nós vemos, por exemplo, há uns tempos atrás uma analisanda disse assim para mim: poxa, às vezes eu estou viajando e eu fico me perguntando como é que o meu analisando está. É um desejo dela saber. É um desejo dela perceber não só como o analisando está, mas saber se a sua análise está fazendo efeito. Exato. Essa é a preocupação narcísica dela, se ela está sendo uma boa analista. Agora, quando a gente pensa na perspectiva do analisando, e isso se conecta bastante com a questão da abstinência, por que será que o analista não pode querer saber como o seu analisando está? Freud trazia esse aspecto de você não estar conectado com o analisando de alguma forma. Freud era tão rigoroso que até a questão de encontrar na rua era algo complicado. Não era aquela Totalmente. coisa assim, oh, vem cá, imagine hoje, imagine Freud hoje, sem a possibilidade de mandar um WhatsApp para o seu analisando. Imagine se Freud ia resistir a essas questões. Talvez ele resistisse. Mas enfim, não estou aqui julgando Freud. Mas é uma perspectiva que a gente tem que pensar que é o seguinte, a sociedade hoje é diferente, as pessoas buscam mais acolhimento, estão mais próximas, estarem ali mais conectadas, mas existe essa percepção do que é estar conectado com o analista. Se isso é uma dependência da análise. Aí entra uma questão que nós precisamos pensar de uma forma bem limítrofe, assim, que é Eu, o eu, julgamento do analista. Um analisando está dependente da análise ou não? não deu uma cortadinha, mas eu peguei, né? É interessante a gente dizer que o próprio Freud, ele começou a manifestar essa preocupação da abstinência a partir de 1912. Né? Na biografia, inclusive, do Peter Gay, ele fala na questão do caso dos homens do Homem dos Ratos, por exemplo, 1909, ali, por exemplo, que Freud tinha certos hábitos em análise, como servir chá, né, servir arenque, né, que é uma bebida alcoólica. Mas eu acho que isso aparece no Freud. Eu acho que tem dois momentos ali que fica bem claro. Em observações, até
separei aqui, Observações sobre o Amor Transferencial, que é um texto de 1915. Freud tinha uma preocupação com a questão da transferência erótica, né, da atração erótica, acho que isso norteou o pensamento dele, mas é válido a gente lembrar também que a histeria era talvez o grande núcleo patógeno trabalhado na clínica naqueles tempos, ainda naqueles tempos. Eu vi recentemente uma live muito interessante, eu não vou me recordar de quem é, do Goldenberg, Ricardo Goldenberg, e argentino, se eu não me engano. E ele falando, né, das preocupações de Freud, das preocupações de Lacan, do ponto de vista do posicionamento, de uma leitura política de mundo, né, dessa diferença, né, de um Lacan que com 38 anos tinha ali atravessado, com 45 anos, 46 anos, tinha atravessado 2 guerras, crescido naquele ambiente, mesmo oriundo de uma família, né, com posses, etc. E tal, tinha padecido, perecido sob aquele ambiente negro. E Freud já era um homem que tinha vindo da old school, como a gente diria hoje, de uma faculdade de medicina feita antes do início do século XX, né? Tinha sido ali tutelado por Charcot e por Breuer, quer dizer, de uma forma ou de outra, tinha se questionado acerca, feito a autoanálise, se questionado acerca da relação com Jacob Freud, com o pai dele. Então, é interessante a gente observar a questão a partir do contexto, né? Então, sendo a histeria uma situação de ordem patógena muito presente naquela época, Freud se preocupava com isso. E em 1918, em Linhas de Avanço nas Terapias Psicanalíticas, ele diz o seguinte, e essa fala me é muito cara, ele diz o seguinte: na medida do possível, a cura analítica deve executar-se em estado de privação, de abstinência. É válido a gente lembrar o seguinte, que nós estamos falando de um homem que nasceu ali sob o signo do positivismo que procurava justamente o núcleo mais puro da ciência. Freud foi profundamente influenciado por isso, né? Muitas das questões envolvendo a própria cientificidade da psicanálise, as próprias dissensões a posteriori com Jung e com várias outras personalidades, veio por essa procura da pureza. Mas ele próprio, professor, aí eu quero que o senhor comente a respeito disso, ele próprio, com todas essas questões, né, que permeavam ali a sua formação, ele diz, na medida do possível. Ele mesmo já estava relativizando essa questão e eu achei isso aqui sensacional. Eu achei um achado quando eu vi isso. O que o senhor pensa a respeito disso? Esse termo muda bastante coisa, na medida do possível. Quando a gente traz para o contexto atual, e a gente traz para esse aspecto das regras, por isso que nós precisamos começar a perceber as regras de acordo com a nossa sociedade. Na medida do possível, nós mantemos uma abstinência. Na medida do possível, nós mantemos a neutralidade. E quando a gente fala do amor à verdade? Aí fica uma interrogação. Vou até deixar para o pessoal aqui, ó. Na medida do possível, vocês falam a verdade ou não? Pessoal, deixa o pessoal comentar aí no chat com a gente, né? Porque é uma grande provocação. Na medida do possível, nós temos que ser verdadeiros. E se nós somos verdadeiros, nós estamos sendo verdadeiros com quem? Com o analisando ou com a gente mesmo? Exato. Ou com os dois, né? Então, na medida do possível, é um termo que acaba mudando muita coisa, de fato. Mas a gente precisa perceber sobre o que nós estamos falando. Sandor Ferenczi foi um dos psicanalistas ali da época freudiana, e ele defendia um aspecto diferente sobre a aproximação. Sandor ele já falava que a aproximação, e não era aquela coisa exagerada, vem cá, uma aproximação, se mostrar mais aberto ao analisando, se mostrar mais aproximada ao analisando, isso era benéfico para a análise. Nós tínhamos uma sociedade muito mais separada em si, né? Aquela coisa do contato não era uma coisa bem vista.
Né? Só que quando a gente fala no contexto atual, a busca pelo ser ouvido, né, pelo ser escutado, ela também está nessa questão de sinestesia. Então, na medida do possível, a gente precisa estar ali presente de uma forma sem julgamento, de uma forma sem colocar barreiras. Na medida do possível, a gente precisa manter uma aproximação. Por vezes, nas minhas análises, eu falo para as pessoas, vamos falar de uma forma mais aberta, para que possa se criar uma recepção. Na medida do possível, eu tenho que adentrar a história do analisando. E para que o analisando possa se sentir acolhido de fato, eu preciso, vou deixar mais uma vez, na medida do possível, deixar de lado todo o julgamento que eu possa ter em relação ao que se está trazendo. Em alguns momentos com alunos, os alunos me perguntaram assim, professor, eu posso seguir uma linha da psicanálise, né? Seja ela religiosa, seja o que for, né? Vamos pegar um exemplo bem polêmico. Religião, né? Eu posso atender pessoas de determinada religião? Não há nenhum impedimento. Só que você tem que estar preparado, porque além dessa roupagem chamada religião, ali tem um ser humano. Este ser humano vai trazer as suas questões, vai trazer os seus desejos, vai trazer as suas condições, vai trazer os seus pecados, vai trazer ali as suas lamentações, vai trazer as suas traições, vai trazer as suas angústias, a sua vontade de matar o outro. E aí? Como que vai ser para você? O analisando, ele passa a ser uma pessoa do dia a dia, um ser humano, que erra e acerta, que sofre, que chora, que sorri, que acorda bem, que acorda mal, que tem conta para pagar, que sai todo dia de manhã para trabalhar da mesma forma. Então, na medida do possível, faça esse tipo de atendimento, se é o seu desejo. Só que também perceba que por trás desta seleção existe uma pessoa. Eu acho que essa questão, o Zimmermann fala assim, de abrandar o superego analítico. Né? Quer dizer, abstinência não como uma forma de oclusão, mas a abstinência como uma forma de... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô sendo muito requisitado nos últimos tempos para supervisão. Né? Então a pessoa tem um analista dela, mas me procura para supervisão. E aconteceu um caso 2 semanas atrás, uma situação que eu acho que ilustra bem isso. Né? Um analista, ele fez a entrevista preliminar com uma pessoa e fez a entrevista preliminar, a pessoa concordou com os termos de análise, etc. e tal. No dia seguinte, ele tinha sessão comigo, ele já deixa marcada semanalmente, ele tinha sessão comigo, de supervisão, só de supervisão. O analista dele é outra pessoa. Aí ele me relatou o caso e disse o seguinte: João, eu me senti profundamente atraído por ela, por uma mulher. Ele perguntou, o que eu faço? Eu falei, recuse agora. O que vai acontecer a partir disso, se vocês vão namorar, se vocês não vão, se vocês vão se conhecer ou não vão, etc. Isso é uma outra história. Agora, eu acho que a abstinência tem um caráter profilático, tem um caráter preventivo muito grande. Né? A pessoa já sabe que pode acontecer ali, por exemplo, uma contratransferência erótica. A pessoa já sabe que aquela situação pode atiçar, por exemplo, a questão da curiosidade. Vou colocar na perspectiva freudiana, né? Como a criança excluída da cena primária. Tem várias formas de se observar isso. Bion faz uma relação com a arrogância. Quer dizer, aquilo essa
essa prevenção, digamos assim, esse exercício de autopercepção, né, ele já tem como objetivo justamente amortizar ou mitigar ou mesmo eliminar qualquer possibilidade que estaria ali na ordem da iminência. Quer dizer, ele já havia dito para mim, eu estou profundamente atraído por ela, pela moça, no caso, pela candidata à análise. Eu falei assim, recuse peremptoriamente, diga não, eu não estou podendo, não precisa relatar o que aconteceu. Exato. Né? Não precisa disso. Agora, já recuse. Né? Nós temos essa liberdade, nós temos essa possibilidade. Se uma pessoa, eu acredito, a minha concepção é de que o analista preparado, ele deva estar pronto, estar apto para encerrar as suas próprias conclusões, encerrar no sentido de fechá-las antes de entrar numa análise. Com relação a questões de ordem religiosa, em relação à orientação sexual, mas também é liberalidade dele não aceitar um paciente, não aceitar um analisando, se ele entender de antemão que o processo contratransferencial, por exemplo, inevitavelmente acontecerá, se ele já conseguir prever isso. Né? E, num caso como esse que eu mencionei agora, e eu acredito que ele nem deve ter perguntado para mim, nem deveria ter me questionado a respeito disso, porque ele já sabia o que ia acontecer. Nós temos uma responsabilidade na condução que é muito séria. Eu estava vendo uma live com o Marco Leite e ele fez uma menção dizendo que ele tinha visto uma entrevista com um profissional da área de saúde mental, que não é um psicanalista, dizendo que a psicanálise era uma experiência estética. Né? E ele disse, experiência estética, o K, e falou, né, a palavra integralmente, ele disse assim, aqui nós estamos trabalhando com talvez o objeto mais suscetível a um erro fatal. Nós estamos trabalhando com o inconsciente. Nós estamos trabalhando com aquilo que precede a demanda, por exemplo. Nós estamos trabalhando com a pulsão, nós estamos trabalhando com o desejo, que são elementos extremamente conjugados e que não atendem, não é, a uma orientação, a uma pontuação dentro do elemento da consciência. Nós estamos trabalhando com uma dualidade de ego, para quem se afilia aí à teoria lacaniana. Então, assim, essa questão ela deve ser observada de um modo, na minha visão, cirúrgico. Nós devemos observar cirurgicamente não só a condução das nossas análises, mas também a antevisão, a antessala daquilo que pode ocorrer. Né? Então eu deixo aqui já essa recomendação aos colegas que estão aqui, porque todos somos psicanalistas em formação, muitas vezes eu vejo no Instagram psicanalista em formação. Eu pensei, Freud também, até o dia em que ele faleceu, até 1939, Lacan até 1981, todos somos. Mas eu acho que isso é um ponto primordial. Não, para usar uma expressão do jargão popular, não tentem a sorte. Não provoquem a ira dos deuses da psicanálise. Por favor, já se abstenham de antemão. Até um dos comentários do Gabriel aqui foi a seguinte, ó, e muito pertinente. Quando você estava falando do seu supervisionando, né, ele falou assim, a pergunta já sabe da resposta. Exatamente. Tá? E que muitas Gabriel vezes... Gomes disse isso. Isso mesmo. Gabriel e que muitas sempre. vezes é algo importantíssimo da gente perceber. Né? A pergunta já sabe da resposta. E nesse caso, o que o analisando está buscando é justamente a confirmação que ele quer. Exato. O que ele esperava de você é um tipo, vai fundo, vai nessa. Né? Algo nesse sentido. Mas o ponto que você trouxe foi importante para fazê-lo refletir. Uma supervisão, em partes, ela é uma análise. Em partes, ela traz essa perspectiva de análise, de colocar o supervisionando também para refletir sobre a sua própria atuação. Porque, querendo ou não, aquela interpretação que a gente faz, um pedacinho dela se chama julgamento. Um pedacinho dela se chama
se chama, de fato, a sua opinião. Por quê? Porque nós não nos isentamos totalmente da construção da história do analisando sem colocar a nossa própria história. Um analisando que conta um fato para você, ele vai trazer essa informação e você vai raciocinar sobre aquilo, né? A comunicação inconsciente e inconsciente, você vai raciocinar sobre aquilo, mas na sua perspectiva. Lógico, nós, como analistas, observamos o conteúdo que o analisando está trazendo de uma forma diferente. Né? Nós temos digamos assim, um objetivo quando nós estamos no papel de analistas. Nós temos uma meta ali, digamos assim, de buscar a compreensão daquilo que está sendo trazido. A nossa compreensão, não, a compreensão do próprio analisando. Ele possa compreender a partir da sua própria fala. Né? Só que para nós podermos nos comunicar, e a fala do analista, por vezes, vai existir, né? Seja numa reflexão, seja no que for, numa pergunta que seja, a fala do analista, ela vai ser composta pela percepção do analista, pela montagem da história a partir dos pensamentos do próprio analista. É aí que se torna muito mais difícil se isentar das situações. É aí que podem ocorrer as contratransferências. É aí que pode ocorrer a transferência erótica. A negativa também, né? A contratransferência hostilizada. Tudo isso pode acontecer. Todo mundo que passa por psicanálise, que atende, todos, sem exceção, em um momento ou outro já julgou um analisando. Seja falar assim, poxa, hoje eu vou atender aquela pessoa, nossa. Ou seja, falar assim, nossa, eu adoro atender essa pessoa. Também é um julgar. Sem dúvida, sem dúvida. Também é um julgar. Né? É uma forma de julgamento. Então, todos nós, como psicanalistas, que atire a primeira pedra, já que estamos online, isso pode acontecer, né? Que atire a primeira pedra do próprio celular, o analista que nunca fez isso. Então, nós não conseguimos, de fato, nos isentar 100% dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos, das nossas reações. Por quê? Porque é justamente nesse momento em que nós estamos compondo a história. E nós vamos partir, né, de 2 pontos. Lá em 1937, na construção em análise, o texto do Freud, ele traz 2 pontos. Nós temos ali a questão da interpretação, que é baseado naquilo que o analisando está trazendo, e nós temos aí a construção da história. O analisando, ele vai contando e contando e contando, e ele vai trazendo a sua história, vai lembrando de fatos, como, por exemplo, sonhos. Né? Você fala o sonho, conta de novo. Fala desse sonho de novo. E as histórias vão surgindo e vão compondo o quebra-cabeça, só que chega num determinado momento que ficam as lacunas. Ao mesmo tempo que o analisando está contando a história, nós não fugimos de criar a história na nossa mente também. Não há como compreender o que o analisando está falando, não há como compreender sem significado significante. Não há como a gente se comunicar sem isso. E essa parte da vivência, da análise, ela precisa acontecer. Nós precisamos recriar a história também para a gente poder se comunicar. Só que nesse recriar a história também vem os nossos pensamentos, as nossas lembranças, as nossas emoções também vão surgir. E como é que nós nos preparamos nesse momento para estar diante do analisando e não deixar aquilo transparecer? Mais uma vez eu trago. E o amor à verdade? Onde que fica? Essa é a questão. O próprio Zimmermann e outros autores usam a expressão no plural. Amor às verdades. Né? Já supondo isso, eu gosto desse raciocínio, porque todo mundo que trouxe isso, essa é uma regra não escrita. Né? A quinta regra, na verdade, é uma regra não escrita na literatura, na bibliografia freudiana. Mas eu gosto de pensar nisso como uma regra ética, como uma regra do ethos. Né? Ou seja, o amor à verdade como sendo a finalidade em si
da própria análise. Né? Quando você fez a menção ao julgamento, nunca me ocorreu desta forma. Né? Quando eu posso ser muito sincero, eu nunca tive um caso em que eu fosse analisar uma pessoa e antes da sessão eu falasse, puxa, hoje é o dia daquela pessoa. Mas o contrário já aconteceu várias vezes. Né? De eu me sentir extremamente satisfeito, feliz por estar indo analisar uma determinada pessoa. Isso também não pode acontecer, porque isso também vai embutir ali, talvez, uma necessidade de um redimensionamento ético da minha parte, de um questionamento. E eu trouxe aqui duas citações que eu acho que levam bem a esse caminho. Uma do Bion, que disse: as verdades representam para o psiquismo o mesmo que os alimentos representam para o organismo. Isso é, sem o alimento da verdade, o psiquismo morre. Quer dizer, ele está falando de matar de inanição o psiquismo se o elemento nutricional da verdade não for colocado. E verdade, repito, né, como um horizonte ético, como uma perspectiva de finalidade. E uma citação aqui do Poincaré, que era um matemático, né, do século XX, dizendo que não se deve confundir amor à verdade. Essa frase é sensacional. Não se deve confundir amor à verdade com um desejo de certeza, pois em nosso mundo relativo, toda certeza é uma mentira. Quer dizer, ele não está dizendo que toda verdade é um objeto de relativização. Ele está dizendo que toda presunção, né, isso é certo, eu estou fazendo de modo certo, sem um questionamento, sem uma análise por parte do analista, ele sendo analisado, né, sem digamos assim, muitas vezes a necessidade de uma ressignificação de ordem, né, de um recordar, né, voltar ao coração, recordar, a partir não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista dessa alteridade, né, de ser analista e se colocar na qualidade de analisando. Né? Tudo isso alimenta, fomenta, digamos assim, esse status ético, não é? Essa visão assim de um lugar a se chegar. Eu acho que o lugar a se chegar na psicanálise é o amor à verdade. Não é a verdade só, não. É o amor à verdade. É a compreensão de que mesmo havendo dilações na minha interpretação, mesmo havendo equívocos eventuais na minha interpretação, mesmo havendo, digamos, um distanciamento conceitual naquele momento, a minha orientação é uma orientação filial, né? É de filia, a orientação de ágape com relação à verdade. Uma orientação de uma procura insistente, mas uma procura insistente que tem um apelo ao core, né? Que tem um apelo ao coração, que tem apelo a esse tipo de percepção, uma percepção que ultrapassa a ordem técnica, né? Uma percepção que ultrapassa ali, digamos assim, até mesmo o relativismo teórico. Né? Eu vejo os estudantes iniciando psicanálise, a quem eu devo seguir? Essa é uma pergunta constante. Talvez eu já tenha me feito isso também no começo. Né? Porque quando eu comecei a estudar filosofia, 20 anos atrás, eu lia Descartes de manhã, achava maravilhoso, eu lia Hegel à tarde, achava que eu tinha encontrado, eu lia Kant no outro dia. Quer dizer, eu entendo o porquê disso, mas a gente só consegue construir isso com percurso. Eu sei que a gente bate demais nessa tecla, que o analista não se forma, o analista ele vai se conformando, né? Ele vai se deformando, ele vai se reformando, né? Mas se transformando, né? Se reontologizando, enfim. Se deformando, porque ele precisa se deformar também. Com certeza. Aquela frase do professor Narciso Peroni, reaprender, desaprender para reaprender a aprender, é isso? Aprender a desaprender para reaprender a aprender. É sensacional, é isso aí. Isso é uma síntese do que a gente tem como percurso. Né? O que o senhor pensa sobre isso, mestre? Esse amor à verdade, eu também vejo nessa linha. Quando a gente lê o Zimmermann, por exemplo,
lá no capítulo das regras básicas do Zimmermann, ele traz essa questão do amor à verdade nesse contexto ético. Ser ético, ser Sim, verdadeiro, tal e tudo mais. E tá errado, tá certo. Vamos pensar nesse lado também. Mas nós precisamos também entender, é uma frase de internet, né? Mas uma frase que cabe muito bem nesse momento, de que a verdade dói. E o amor e a dor estão conectados. Né? perfeito. Não venho da área de filosofia, mas o amor e a dor estão conectados. O amor e o sofrimento estão conectados. Né? E muitas vezes o amor à verdade é você abraçar a sua dor. É você interiorizar no seu coração a sua própria dor. Isso vendo no aspecto do analisando. Porque nós, analistas, também somos analisandos. Ter um Perfeito. amor à verdade é você ter uma vontade que a sua própria verdade venha a existir. Que a sua própria verdade venha a estar na sua consciência. Então, o amor à verdade no aspecto do analista pode mesmo estar conectado à questão ética, você ser verdadeira, você estar ali, você trazer os fatos de acordo com o que acontece. Você, por exemplo, lá está no Zimmermann, ele também fala isso, você agir eticamente com outros profissionais, não falar de outros profissionais e Isso, tudo mais, né? O Zimmermann fala isso. Mas, fala. assim, quando a gente fala no contexto humano, nós temos que entender que o amor à verdade é aquilo que nós precisamos buscar. As nossas verdades, as nossas questões. Você se aventurar dentro da sua própria psique, buscando a verdade sobre você mesmo, é algo que liberta. A mudança, né? A todos os termos que você trouxe, a transformação, a deformação, tudo isso que a gente falou está muito conectado a você estar em formação. Né? Somos pessoas que não estão formadas. E Exato. reconhecer, né, a verdade, nesse caso, não na certeza, mas a verdade de que nós não estamos prontos, é algo muito libertador. Por vezes nós queremos ser tão perfeitos que nós escondemos os nossos defeitos, para que nós mesmos não vejamos a verdade que existe por trás disso. E o analista, minha analista, ela faz isso muito bem, né? Ela traz algumas coisas ali que eu falo, porra, como é que eu não estava conseguindo ver? E esse momento eu poderia simplesmente falar assim para ela, viu, o que você está falando é uma bobagem. Eu poderia, como um mecanismo de defesa, negar essa situação. Né? Mas aí uma recomendação para que as pessoas façam análises, não só isso, mas se entreguem à análise, buscar o amor da sua própria verdade é algo que liberta. Quando você está diante de um analisando, e aquele analisando, uma pergunta que já me fizeram, aquele analisando está contando uma mentira, o que a gente Ah, faz? Tome como verdade. Receba aquela informação. Não julgue o seu analisando naquele momento, até mesmo porque você não sabe se aquilo é uma mentira, uma fantasia, uma versão da história, um fato mal contado, mal entendido. Receba. Né? Então, o amor à verdade também está conectado por esse lado mais humano, de buscar a verdade sobre si, buscar a verdade sobre suas questões, suas pendências, suas tristezas. A verdade dói, mas a verdade muitas vezes é necessária ser ouvida por nós mesmos. É importante que a gente ouça a nossa própria voz nesse sentido. Uma vez, um aluno me questionou assim, professor, estamos aqui pensando em abrir um grupo e nós vamos começar a trabalhar com a psicanálise. Eu falei, ótimo. Só que nós não vamos falar que nós estamos em formação. Nós vamos falar que nós já estamos formados. Eu falei assim, péssimo.
é um julgamento meu? Sim, nos dois sentidos. Aquilo que eu disse que é ótimo e aquilo que eu disse que é péssimo. Nesse sentido, por que eu trouxe isso? Porque, seja sincero. Sincero com você mesmo, diante da situação, e sincero com o analisando. Se você já começar uma história de uma maneira torta, pensando que lá na frente ela possa se tornar reta, talvez se permaneça torta e você nem perceba, porque você está cego diante da própria verdade. Você quer que ela se torne reta e toma-se um caminho em que ela se demonstra ou você percebe isso. Você Essa é a querer a expectativa. certeza, né? Você trouxe a questão da certeza, o desejo da certeza e tudo mais. Você querer a certeza de todos os seus fatos está muito conectado ao seu lado narcisista, de que você querer estar certo, o seu lado onipotente, de que você tem o controle, então você tem a certeza. Nós começamos com a dúvida, a sabedoria a partir da dúvida. É o que Freud também trouxe. Nós somos pessoas que duvidam. E além de duvidar do outro, duvidar da gente mesmo, né? Com certeza. Eu me lembrei de um texto maravilhoso, vou recomendar para todo mundo, que inclusive na internet você acha ele. Um texto do Bion, chamado É Possível Analisar o Mentiroso? É o título desse texto. E eu me lembro de uma passagem que ele fala nesse texto, que ele diz que a expectativa do mentiroso é transformar, ou seja, ultrapassar a forma da realidade como um elo de expectativa para com o futuro. Quer dizer, o indivíduo que diz isso, eu vou dizer que eu já estou, que eu não estou em formação, que eu já sou formado, é porque ele tem a expectativa de estar formado no futuro e isso se tornar então uma convalidação de verdade. Mas eu diria que é uma dupla mentira no caso da psicanálise, porque nós nunca estaremos. Parece clichê para quem está ouvindo, parece lugar comum, meus amigos. Ou partam dessa consciência, nunca acaba, nunca acaba. Não é um certificado. O certificado ele pode nos dar talvez assim um registro simbólico, não simbólico no sentido lacaniano, ele pode dar, mas no simbólico, talvez, para aquilo nos comunicaram algo, nos alçaram status na nossa própria concepção, mas aquilo não faz um psicanalista. O que faz um psicanalista é uma coisa chamada vida. Né? O percurso psicanalítico acaba exatamente, coincide exatamente com o dia do seu falecimento, meus amigos. É, eu insisto em falar nisso, porque é a verdade. Esse é o meu amor à verdade. O percurso psicanalítico ele não acaba nunca. Contar do Caligares, 2, 3 meses antes do falecimento dele, deu uma entrevista para o UOL, dizendo que ele já estava doente, ciente né, de que estava doente. Inclusive, eu fiz uma live, acho que foi com a Karina, no dia que ele faleceu, um dia depois. E eu me lembro dessa entrevista dele, porque eu acompanhava tudo que se referia a ele. E ele disse: eu estou me sentindo muito mal porque eu percebi que eu não fiz e que eu não vi 10% daquilo que eu pretendia ver. Um homem que dedicou 50 anos à psicanálise. Não é? Quase 50 anos à psicanálise. Exclusivamente à psicanálise. Então, assim, realmente, meus amigos, esse é um bom exemplo, esse é um bom ponto de referência para a gente fixar ali o nosso pensamento no que se refere às nossas verdades. Um psicanalista sempre está em percurso, sempre estará. A caminhada se faz caminhando, né? Exatamente. Quando Como ele diria anda, Johnny deixa de ser Walker. uma caminhada. Keep walking. Exatamente. Keep E nesse walking. friozinho ele Continue ia andando. bem. Exatamente. É assim, João, o analista, como a gente está trazendo, né? O analista ele vai ter o seu julgamento. O julgamento vai existir de uma forma ou de outra, nós não vamos estar isentos.
Nós podemos, assim como o Jung traz, né? Nós podemos conhecer toda a teoria, mas na hora que a gente estiver ali na frente de um analisando, na hora que a gente estiver na frente do nosso próprio analista, na frente de quem for, sejamos humanos. Não é? Nós temos que ser neutros quando nós temos que ser neutros. Neutros nesse contexto que nós trouxemos hoje. Nós temos que ser isentos, né? Temos que praticar a abstinência quando nós entendemos que é necessário aplicar a abstinência. E nós temos que ser verdadeiros. Verdadeiros é muito diferente de corretos. Né? Esquecer essa postura de que se sabe tudo, como você frisou aqui muitas vezes, muito bem trazido. É um percurso, é uma formação, é algo contínuo. A gente aprende um pouco a cada dia. Eu aprendo com os analisandos. Aprendo muito. Né? E quando a gente tem essa perspectiva sobre esses 3 pontos, principalmente a verdade em si, a ser verdadeiro com você mesmo, a aceitar suas falhas, seus defeitos, ver também que você tem qualidades. Né? Isso é fundamental. Fazendo um parênteses aqui, há uns tempos atrás, uma analisanda disse assim para mim, e ela foi verdadeira. E eu percebi a verdade nas palavras que ela trazia e conduzia a sessão de uma forma diferente, a qual ela entendeu da mesma maneira. Nós começamos a sessão e ela disse assim para mim, eu vou ter que falar de novo daquilo que dói para eu melhorar, né? Eu disse, não. E ela olhou para mim e disse, como assim não? Eu não tenho que falar do que dói? Eu falei, não. Não, você não precisa falar do que dói. Você quer falar de coisas boas? Vamos falar de coisas boas. Por que você tem que falar de coisa que dói? Você só viveu experiências ruins? Você só teve sofrimento? Você só chorou na sua vida? Foi isso que aconteceu com você? Ou você passou por coisas boas também? Ela disse, eu passei por coisas boas. Então me conta. E ela disse assim, eu me lembrei de um fato, e esse fato me conectou a tal história e tudo mais. Isso me faz sofrer. Eu falei, me conta outro. Aconteceu isso talvez lá na minha infância, assim, 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 foi desse jeito e tal, tal, tal. Isso me faz lembrar de uma situação que também me faz sofrer. Então foram vários casos, e foi uma sessão muito leve, né, muito tranquila, porque eu permiti que ela também expressasse o descontentamento pela própria verdade, que também faz sofrer. Mas a verdade dela também estava elencada a coisas boas. E as coisas boas da vida dela também são verdadeiras e merecem espaço dentro de uma análise. Então o que eu trouxe para ela? Seja verdadeira com você mesma. Você está sendo, você não quer falar daquilo que dói. Isso precisa ser considerado. Fale daquilo que não dói. Se esse for o seu desejo. E ela falou, e a sessão fluiu muito bem. Então nós precisamos, muitas vezes, entender esse aspecto que o analisando traz. Quando ele diz assim, eu estou cansado de falar do que dói, ele está sendo verdadeiro. Ela trouxe a fala. Ela trouxe a fala e eu acolhi. Preciso falar do que dói? Não. Não precisa, é um desejo seu. Por quê? Porque ela estava diante do meu desejo, que ela entendia que era o meu desejo, sempre falar daquilo que causava dor. E eu disse para ela, não, porque esse não é o meu desejo. Lógico que eu não trouxe essa expressão para ela, mas não é o meu desejo. Aliás, eu não tinha desejo. Tanto é que eu chego nas sessões e pergunto para os analisandos sobre o que nós vamos falar hoje. Porque eu não tenho desejo. Uma vez que o analisando disse assim para mim na sessão, o que você quer que eu fale? Eu falei assim, eu não quero nada. Você, como você não quer nada? Eu falei, não, eu não quero nada, eu não quero saber nada de você além daquilo que você queira me contar. Não quero saber nada de você além daquilo que você quer. Porque o que deve refletir aqui é aquilo que você quer trazer, não o que eu quero ouvir. Aliás, você nem sabe o que eu quero ouvir. Então, ser verdadeiro nesse sentido de acolher.
ser verdadeiro com o analisando, assim como o próprio analisando está sendo na sua dor. E trazer esse aspecto do estar próximo. A neutralidade, a abstinência e o amor à verdade, bem como você trouxe aqui, elas vão até um certo ponto. Nós somos isentos daquilo que nós estamos fazendo dentro do sete analítico até um determinado ponto. Nós somos neutros até um determinado ponto. Que ponto é esse? Quando nós passamos a enxergar as nossas próprias atitudes dentro do sete analítico como psicanalistas. Como que a gente faz isso? Análise e supervisão. Para a gente poder perceber como é que a gente está agindo. Para sermos verdadeiros com a gente mesmo. E entender quando nós devemos ser neutros e quando nós devemos nos abster da afetividade, da companhia do analisando. Existem momentos e momentos. Um analista precisa entender o seu momento. João, acho que eu falei demais, né? Bom, nós estamos há mais de uma hora aqui. Por favor. Não, olha, passamos de uma hora, nem vi. Ontologicamente, nós somos até uma parte. Né? Ontologicamente, nós somos até o litoral. A partir dali, nós nos dissolvemos. Quer dizer, eu me lembro bem do Milan me contando uma história de uma analisanda que ficou 10 anos com ele. Quando chegou no final, ela falou assim: eu vou parar as sessões, quero te agradecer e tudo mais e tal. E eu quero te dizer que eu estou muito bem com a minha mãe. Nossa, nós estamos num relacionamento maravilhoso. Aí ela mesmo disse assim: o engraçado é que eu nunca falei da minha mãe para você. Como é que eu estou bem com ela? Quer dizer, a pessoa, a compreensão disso, né, desse esmagamento, dessa condensação, né, de como nós vamos operando pela borda, captando as demandas, fazendo os afluentes dentro do inconsciente, porque nós também somos objetos e, abre aspas, vítimas, né, e prisioneiros do nosso próprio recalque, e prisioneiros das nossas próprias... Então, assim, é interessante como a pessoa não se apercebeu disso. Ela estava falando lá sobre qualquer outro tipo de assunto e não entendeu que o núcleo essencial de angústia estava sendo operado pelas bordas. Às vezes a pessoa não precisa mencionar. Porque falar não é mencionar. Falar é operar dentro de uma cadeia de significantes. Agora, dentro dessa cadeia de significantes, justamente que a análise acontece. Né? Então, muitas vezes nós não precisamos de uma menção expressa ao fato X ou Y, mas a cura, vamos colocar assim, a mitigação nos efeitos de sintomas, etc. Ela acontece justamente por esse enraizamento e esse entranhamento que o analista muitas vezes é visto, é sugerida a hipótese dele como um detentor de um saber, a qual ele não tem. Né? Ele é simplesmente um hábil operador, ou deve ser um hábil operador. E para ser um hábil operador, isso passa por todos esses elementos. Mestre, antes de eu fazer os agradecimentos finais, eu queria só dar 3 recadinhos aqui para o pessoal, se o senhor me permite. Por favor. Amanhã, às 19 horas, no Instagram da jornalista Ana Lúcia Lopes, vai estar lá no meu Instagram, eu vou falar sobre imagem, estética e cultura do selfie, da selfie perante a psicanálise. Tá? Vai estar propaganda lá no meu Instagram. No Instagram Bora com Ana Lúcia, vai ser amanhã às 19 horas. No dia 5, às 20h30, né, tem o Café Psicanálise com o Arthur Schumann, meu amigo, meu colega de turma, né, foi aluno do Marcos também. Acho que é 19 ou 19h30? 19h30. 19h30. Às 20h30, eu tenho uma live, numa série de lives, com Homero Reis. Homero Reis é um dos escritores dessa obra. É esse aqui. O Homero, ele é um mestre em educação. O Homero, ele é colunista do jornal Estado de São Paulo, Diário Catarinense, Estado de Minas, etc, etc e tal. Foi o homem que trouxe o coaching ontológico para o Brasil, onde eu estudei. Um intelectual de primeira, ele está fazendo uma série de lives com intelectuais públicos da USP, da UNB, e ele me chamou para integrar esse
essa série de lives. Vai ser na segunda-feira, dia 5, às 20h30. Eu vou estar falando sobre relacionamentos no âmbito da psicanálise. Tá? Então, depois da live do Arthur, vocês compareçam lá, vai ser no Instagram do Homero, depois eu vou passar o endereço lá no meu Instagram. No dia 15, às 20h30, live com o Alexandre Simões, acho que dispensa apresentações, todo mundo conhece ele, né? Um dos grandes psicanalistas do Brasil. E eu vou estar lá no Instagram dele, não, é no meu, eu vou estar falando sobre a clínica lacaniana, a clínica do real. E esse mês também tem a segunda live da série Psicanálise Líquida com o Luiz Henrique Milano Novaes, mas eu ainda não tenho a data, tá? Enfim, estamos aí no trabalho de divulgar a psicanálise para o mundo, né? Ou, como disse Freud, supostamente, vamos trazer de novo a peste para o cotidiano. Certo. E, para finalizar, eu quero dizer uma coisa a vocês, respeitando o amor à verdade. Marcos Simões é meu analista, sempre fiz questão de dizer isso, meu mestre, meu amigo, com uma honra indizível, né? Sou hoje colega dele na Escola de Psicanálise de Curitiba, sou docente junto com ele, e a primeira live que eu fiz com um psicanalista, eu fiz muitas lives na minha vida, a primeira live que eu fiz com um psicanalista foi ele, e quando eu fui chamado, ele era meu professor, e eu disse assim, puxa, ele não vai aceitar. Quem sou eu para, né, receber o aval, a concordância de um professor, de um mestre, a qual eu tenho todo respeito, e ele prontamente aceitou, e eu vou dizer que isso foi fundamental para a instalação do meu percurso como psicanalista. Esse voto de confiança, eu nunca falei isso nem para ele, e olha que a gente se vê aí toda semana, mas, mestre, gratidão, milhões de vezes gratidão, gratidão a todos vocês que estiveram aqui, gratidão a Freud, ter nos colocado aqui Muito também. bacana. E me lembro dessa live, muito bacana mesmo. E assim, Sensacional. João, Está lá no meu Instagram essa live, inclusive. sim, inclusive, deixa eu dar o recado aqui também, quem não se inscreveu ainda, essa live aqui é pelo Radar Analítico, e nesse sábado agora vai ter, das 10 ao meio-dia, o curso sobre mecanismos de defesa, que vai estar espetacular, inclusive estou aqui trabalhando nele aqui, ó, livros e tudo mais, montando aqui conteúdo para trazer para o pessoal, e vai ser uma live show. Quem estiver nessa aula intensiva comigo e com a Dani, com certeza vai ter um conteúdo muito bacana. O último foi show de bola. Algumas pessoas que estão aqui estiveram lá na última aula intensiva que a gente fez. Foi sobre complexo de Édipo. Foi fantástico mesmo. As contribuições, as trocas foram muito legais. Temas assim que foram trazidos e abordados de uma forma bastante leve, bastante construtiva. Quem quiser se inscrever, entre em contato comigo, pode ser pelo Instagram, eu passo todas as instruções, ou pode entrar em contato com a Dani também. Vai ser nesse sábado agora, às 10 da manhã até o meio-dia. Da outra vez a gente até passou do meio-dia, porque foi muito bacana mesmo. Tá? Então, vou convidar todo mundo aí, quem quiser participar, vamos lá com a gente no sábado de manhã. Tá? E para a gente fechar aqui, João, desse ponto que a gente trouxe sobre o julgamento, o analista julga ou não julga, nós temos as nossas questões. Mas é muito importante. Dani chegou aqui agora. Dani, um grande beijo para você. Acabei de falar do nosso curso de sábado. Né? Dani, meu grande amor aí. A gente vai estar junto no sábado com o pessoal. E é o seguinte, João. Quando a gente fala dessa questão sobre julgar ou não julgar, um ponto importante, que é uma coisa que a própria Dani sempre reforça aí nos comentários, nas falas, e eu acho isso fundamental quando ela traz essa discussão. Apesar de analistas, nós somos humanos. E nós temos que ter ali na nossa frente um outro ser humano. Nós temos que perceber esse ser humano na nossa frente. E nós temos que trabalhar nesse aspecto. Nós precisamos saber acolher as pessoas, nós precisamos saber que cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa tem a sua forma de lidar com as suas questões, cada pessoa tem a sua maneira de ver a sua própria realidade. Então é importante que a gente perceba esse aspecto. E essa fala
é uma fala que vem da Dani. Eu aprendo muito com ela nesse sentido. Ela é uma pessoa assim, a qual eu tenho uma honra imensa de estar ao lado, de ter ela ao lado, porque é um aprendizado atrás do outro. Todo dia é um dia de reconquistá-la, porque eu sei a importância que ela tem e eu sei o quanto faz bem estar com ela. Eu aprendo demais com ela. Na minha simplicidade, na minha humildade, eu tenho que reconhecer que eu aprendo muito com as pessoas com que eu encontro. Sobre psicanálise, nem sempre. Eu aprendo muito mais sobre mim mesmo. E ser verdadeiro comigo também é isso. É saber que eu não sou perfeito, que eu não sou dono de verdade alguma. E saber que eu erro, que eu falho, que às vezes eu julgo, mas que eu entendo que ali na minha frente é um ser humano. E isso, não que eu não soubesse disso, mas isso é sempre reforçado pela Dani, que é uma grande honra ter do meu lado. Então, João, foi uma honra imensa ter você aqui, que a gente possa ter mais trocas, que a gente possa ter mais momentos assim, que a gente possa aprender mais um com o outro. E isso é ser verdadeiro, isso é estar isento das suas próprias questões. Quando a gente aprende a escutar o outro, não no sentido de julgar, mas no sentido de recebermos uma informação e processarmos aquela informação. E entender que cada pessoa tem a sua forma de ser e a sua forma de existir. O julgamento do analista, ele não pode passar ali do set analítico. Por quê? Porque ele precisa ser trancafiado muitas vezes nos seus relatórios, nas suas reflexões. Porque o nosso julgamento como analista, ele não vai deixar de acontecer. O que ele não pode é ultrapassar a barreira da nossa mente e isso ser trazido para o analisando. Porque ali não é um obsessivo, não é um histérico. É uma pessoa. Não importa o que ela tenha. O que importa é o que ela está buscando. E ela está buscando o acolhimento, ela está buscando o amor, ela está buscando a proximidade, ela está buscando ser escutada. Isso que as pessoas buscam em análise. Serem escutadas, serem percebidas, serem notadas. Então, muitas das coisas eu aprendo com essa espetacular mulher que está do meu lado todos os dias e que eu tenho a honra de dizer que eu tenho um amor imenso, que é a Dani. Tá? João, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade de compartilhar essas coisas com você, por aprender com você, por saber como é importante a gente ter essa relação, né? Esse contato, essa convivência. E apesar de ser o analista, nós, se for preciso para o bem-estar, nós sempre vamos quebrar essa questão da abstinência. Para que a gente possa estar sempre próximo. Com certeza. Bom, só dizendo uma última coisa. Agradece. O senhor fez essa menção a Dani e essa questão. É válido a gente lembrar que a palavra humano, a palavra humilde, né, vem de humus, vem de chão, vem de terra. Isso é uma boa lembrança para nós, não de que do pó viemos e que ao pó voltaremos, mas que nós basicamente somos feitos do mesmo elemento. Obrigado a todos. Dani, beijão para você. Mestre, abraço a todos que estiveram aqui hoje. Muito obrigado. Grande abraço, João, um grande abraço, pessoal. Dani, um beijão enorme para você, a gente se fala daqui a pouco. O Radar Analítico agradece a presença de todos vocês. E nos vemos no sábado, hein, pessoal? Sábado às 10 da manhã. Entre em contato para a gente fazer esse curso bombar aí no sábado de manhã. Abração, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Tchau.